Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 121. Sharona, podemos ter uma batalha Pokémon? Austin perguntou curioso sobre o quão forte seu novo amigo era. Cynthia ergueu uma sobrancelha. Você com certeza sabe como divertir uma dama. Austin nem tentou responder. Bem, suponho que poderíamos ter uma batalha amigável. Vou tentar pegar leve com você. Cynthia voltou, apontando Austin para segui-la em direção à plataforma que foi usada para o torneio. Neste momento, todo lugar estava desocupado porque a maioria dos viajantes estava lá dentro. Vamos lá, quão difícil poderia ser? Austin desafiou. Os lábios de Cynthia curvaram-se num sorriso beatífico. Uma coisa linda. Vá, Buizel. Um Pokémon parecido com uma doninha estava na frente de Austin. Tinha pelo acastanhado, uma grande protuberância em forma de anel ao redor do pescoço e duas nadadeiras na parte traseira. Isso lembrou Austin do Buizel de Ash quando ele rapidamente puxou sua Pokédex para verificar o Pokémon. Buizel. O Pokémon doninha do mar Buizel nada girando suas duas caudas como um parafuso. Quando mergulha, seu saco de flutuação entra em colapso. Buizel foi pego recentemente, então ele é o menos treinado. Mas posso ter um pedido estranho, informou Cynthia. O que é? Você pode lutar comigo usando seu Charmander? Austin não teve problemas com isso, embora estivesse se colocando em desvantagem. Vá, Charmander. O lagarto de fogo rosnou ao se materializar na frente de Austin enquanto exclamava. Tudo bem, Charmander, temos que vencer essa luta contra Buizel. Você pode fazer isso por mim? Charmander afirmou seu acordo, a chama de sua cauda queimando um pouco mais forte, enquanto ele olhava para o Pokémon doninha do mar. Devo informar que Buizel não é desleixado, então leve essa luta o mais a sério possível. Charmander toma suas injeções, certo, Charmander? Austin voltou. Charmander rosnou em concordância. Os lábios de Cynthia se torceram. Muito bem, Buizel, comece com uma pistola d'água. Desviar. Charmander simplesmente se esquivou para a direita com extrema precisão, evitando o ataque da pistola d'água. Cabeça ereta e use uma garra de metal. Cynthia ergueu uma sobrancelha. Use Aquajet, Buizel. Os dois Pokémon elementais moveram-se um em direção ao outro, com Buizel acelerando em direção ao lagarto de fogo com enorme velocidade. Use o pulso do dragão no chão, ordenou Ash. Cynthia tentou mascarar sua surpresa, embora esta fosse a segunda vez que ela testemunhava um Charmander. Não se esperava que Charmander aprendesse qualquer tipo de ataque dracônico, exceto os raros que conseguiam aprender a dança do dragão. Afinal, ela saberia que Charizard era um de seus melhores combatentes. No entanto, o lagarto de fogo, com uma eficiência entorpecente, ejetou um poderoso pulso de energia dracônica para o chão, criando uma explosão, algo que conseguiu parar Buizel no meio do caminho, enquanto o Pokémon doninha olhava surpreso para o lagarto. Sopro de dragão rápido. Pulso de água. Cynthia explodiu, enquanto Buizel lançava um ataque de pulso de água no último segundo, que colidiu com o sopro do dragão de Charmander no meio do caminho, criando uma explosão que enviou os dois Pokémon voando para os lados. Isso é o suficiente, respondeu Cynthia em um tom um pouco mais frio. Buizel, volte. Buizel pareceu surpreso com a mudança repentina de ordens, já que era perfeitamente capaz de continuar a batalha. Ele conseguiu dar uma olhada no Charmander um tanto cansado antes de ser sugado. O que aconteceu? Austin perguntou cautelosamente. Diga-me, você, respondeu Cynthia, com um tom perigoso em sua voz. Apenas o mais raro dos raros Charmander consegue começar a aprender esse movimento. E o seu Charmander conseguiu usar o sopro e o pulso do dragão em segundos. Isso não é normal. Quem diz isso? Austin respondeu, não gostando de como Sharona estava chamando seu Charmander de antinatural. Meu Charmander é especial, e eu gosto dele como ele é. Fim da discussão. Cynthia abriu a boca e fechou. Ash, você pode não querer aceitar isso, mas algo está inerentemente estranho com o seu Charmander. Ela não acrescentou que Charmander estava gerando energias dracônicas em padrões muito semelhantes aos de seu Gible, agora Garchomp, ao usar ataques dracônicos. Talvez, mas eu gosto dele como ele é. Austin respondeu enquanto estava em pânico por dentro. Volte, Charmander. O lagarto de fogo lançou um único olhar para Cynthia enquanto era sugado para dentro da Pokébola. Devolvendo a Pokébola ao cinto, Austin lançou-lhe um olhar meio furioso. Qual é o problema se meu Charmander pode usar o sopro do dragão? O grande problema é porque acho que a genética do seu Charmander não é normal. Cynthia respondeu de volta. Não tenho certeza se você está negando deliberadamente ou se é simplesmente ignorante. Mas possuir Pokémon criados ilegalmente não é uma coisa boa se você deseja ter sucesso como treinador. Eu não fiz nada de errado. Austin defendeu, pois tinha certeza do motivo pelo qual Charmander tinha uma variação genética. Eu o encontrei abandonado, morrendo na natureza, e cuidei dele. Ele agora faz parte da minha equipe, que se dane a genética. Cynthia quase respondeu, antes de se controlar. Muito bem, mas me reservo o direito de falar sobre isso mais tarde. Você pode falar sobre isso o quanto quiser, contanto que não tente tirá-lo de mim, Austin respondeu, com raiva distinta em seus olhos. Enquanto isso, dentro de sua mente, ele pensava em alguma maneira de sair desse buraco que havia criado. Ele deveria pedir ajuda ao Professor Oak. Ele é um ativo inestimável do qual não vou desistir. Ash, Cynthia tentou, é só para... Eu não ligo. Austin respondeu antes que Cynthia pudesse completar sua declaração.
É muito tarde e devo voltar para o meu quarto. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e caminhou para seu quarto, deixando Cynthia perplexa para trás. Austin imediatamente pegou seu transceptor e começou a discar para o Professor Oak. Ele precisava de ajuda, rápido. Mentalmente ele estava se repreendendo por ser descuidado. Claro, as pessoas da Liga estariam muito interessadas em um Pokémon do tipo fogo que pudesse enviar spam para ataques Dragonic como se fosse um tipo de dragão. Capítulo 122. Amanhã seguinte, bem-vindo à segunda partida dos 16 melhores lutadores de hoje. Desta vez, os participantes são Ash Ketchum de Palette Town e Ken de Viridian City, ambos em Kanto. O comentarista exclamou. Ash, que demonstrou uma grande variedade de Pokémon sob seu comando, vai lutar contra Ken, que vem vencendo todas as batalhas com sua equipe de tiro. Austin, que havia sido acalmado pelo Professor Oak na noite passada, agora estava se sentindo melhor sabendo do fato de que mesmo que a Liga Pokémon quisesse seu Charmander, eles não poderiam fazer nada, já que seu patrocinador era o Professor Oak, que tinha conexões suficientes para resolver imediatamente seu problema se isso já surgiu. A plataforma na frente deles de repente soltou outro chiado. Quando começou a afundar até atingir pelo menos alguns metros de profundidade quando metades de uma nova plataforma deslizaram de ambos os lados. O campo de batalha para esta partida foi escolhido para ser do tipo rock. O comentarista afirmou. Esta será uma batalha de 3 contra 3. A rotação é permitida. O árbitro declarou. Blue Trainer, escolha seu Pokémon. Austin, o treinador vermelho para a batalha, ficou esperando enquanto Ken afastava seu cabelo ruivo. Ninetales, vá para a batalha. Veio a voz do estoico Ken. A luz vermelha que inundava o estádio cessou lentamente, deixando para trás uma raposa branca deslumbrantemente bela e brilhante com caudas longas e fofas, todas as 9, dobradas em torno dela para dar a aparência de um trono. Seus olhos vermelhos, junto com o luxuoso pelo branco, formavam uma ávida justaposição entre beleza etérea e letalidade, algo que nem mesmo Austin podia deixar de admirar. Isso está resolvido. Preciso comprar um Ninetales um dia desses. Austin pensou interiormente enquanto selecionava seu Pokémon. Skirtle, eu escolho você. Austin fez sua escolha quando Skirtle apareceu na frente da criatura de fogo branco prateado. E Ash escolheu Skirtle contra Ninetales. Será que o Skirtle de Ash será capaz de prevalecer contra Ken e seus Ninetales? O comentário correu em segundo plano, enquanto Austin silenciava, concentrando-se na partida. Ninetales, use explosão de fogo. Skirtle, use a esfera da aura. Os dois ataques poderosos se chocaram no meio do caminho, quando a poderosa explosão de fogo de Ninetales encontrou a esfera da aura de Skirtle colidindo em uma explosão gigante. Ninetales, use giro de fogo. Quem atirou de volta? Fique onde está Skirtle, e use proteção, Austin ordenou. Ninetales, use Flare Blitz. Ninetales uivou, reunindo uma poderosa conflagração antes de lançá-la em direção a Skirtle. Contra escudo. Skirtle se retraiu em sua concha enquanto jatos de água disparavam, criando um intrincado escudo feito de água. O contra-escudo de Skirtle era como uma barreira sem fim que desacelerou o ataque de Ninetales até parar. Era do gelo. O jato de água de Skirtle parou quando disparou raios de gelo nos jatos giratórios de água ao seu redor. Sob os olhos admirados do público, uma bela escultura de gelo se formou, mas antes que alguém pudesse comentar, uma esfera de aura disparou da escultura de gelo visando Ninetales, que disparou um lança-chamas contra ela. Outra vez, duas explosões poderosas colidiram uma com a outra, criando uma explosão, mas deixando a situação em um impasse aos olhos de Ken, cujos olhos se arregalaram quando fragmentos de gelo foram jogados em alta velocidade em direção a Ninetales enquanto Skirtle usava um giro rápido para lançar o quebrado. Pedaços da escultura de gelo em Ninetales. A fumaça se dissipou mostrando Ninetales um tanto ferido. Ninetales, volte. Ele pegou outra Pokébola e jogou no campo. Vá Tiflozão. E quem substituiu seu Ninetales por Tiflozion? Ash continuará com Skirtle ou o plano de quem funcionará de forma diferente? O comentário continuou. O Pokémon parecido com um rato que apareceu no campo era tão alto quanto o próprio Surge, se não mais alto, e tinha uma chama ardente nas costas. Skirtle, prepare-se, Austin avisou. Tiflozion, use ataque rápido seguido de roda de fogo. Skirtle, use esporte de lama no Tiflozion. Desvie e ataque, quem comandou, enquanto Tiflozion se esquivava no meio do ataque, antes de pousar a roda de fogo nas costas de Skirtle, jogando o Pokémon no chão. Agora use quebra de tijolos no Skirtle. Tiflozion soltou um grito de guerra ao saltar no ar, seus punhos brilhando ao cair em direção a Skirtle, que estava no chão. Use um giro rápido no chão lamacento, Austin comandou, e naquele instante, Skirtle girou em velocidades extremamente altas, fazendo com que ele lançasse a lama no chão para borrifar diretamente em Tiflozion, fazendo com que ele perdesse o ataque. Castelo de canhão. Austin gritou enquanto Skirtle parou de girar e explodiu a proteção entre ele e Tiflozion. Skirtle lançou uma aura séria que colidiu de frente com Tiflozion, que gritou ao ser atingido pelo ataque inevitável. Tiflozão, rosnou. Levante-se e use o inferno. Arma de água, equipe dupla com quebra de tijolos. Quem comandou, e quase instantaneamente, várias cópias ilusórias de Tiflozion estavam por toda a plataforma, vindo em direção a Skirtle que continuou disparando armas de água loucamente em todas as direções. Poder total. Quem rosnou? Esfera aura. Austin exclamou enquanto observava Tiflozion aparecer de repente atrás de Skirtle tentando quebrar um poderoso tijolo que foi recebido pela esfera da aura de Skirtle. A nuvem de poeira se dissipou mostrando Skirtle e Tiflozion olhou para baixo antes de Tiflozion cair no chão, nocauteado. Quem cerrou os dentes? Esta partida foi mais difícil do que ele esperava. Este Skirtle tinha uma boa combinação de potência e velocidade. Ele não poderia usar Slugma, parece que ele iria liberar seu asa ao enviar Arcanine. Velocidade extrema.
Squirtle sabia que estava na última etapa. Sentindo a presença de Arcanine atrás dele, Squirtle não queria aceitar a derrota sem fazer nada, pois sua cauda brilhava com uma luz azul. Sob os olhos endurecidos de Austin, o corpo de Squirtle atingiu o chão lamacento com espirais nos olhos. Uma gota d'água caiu no chão perto de Austin enquanto ele olhava para o teto que estava coberto por nuvens escuras. Pica! Austin sorriu enquanto olhava para a rendência de Squirtle. Preparar pica! Pikachu saltou dos ombros de Austin e caiu no campo de batalha. Trovão! As patas de Pikachu brilharam quando a eletricidade brilhou sobre elas, enquanto o soco do trovão era preparado e em uma demonstração de velocidade. Pikachu se lançou em Arcanine usando o ataque rápido. Arcanine, use Extreme Speed, comandou Ken, e então use Double Edge. Pikachu estava prestes a atingir Arcanine quando o Pokémon The Legendary desapareceu da visão do Pokémon Mouse Elétrico e apareceu atrás de Pikachu com Arcanine usando borda dupla. A técnica destrutiva atingiu Pikachu diretamente no rosto antes que o último movimento o fizesse bater em uma das rochas, causando mais danos. Capítulo 123. Pikachu, você está bem? Austin exclamou preocupado enquanto Pikachu se levantava das pedras. Essa velocidade é um problema, o que devo fazer? Arcanino, use lança-chamas. Relâmpago. Os dois ataques se encontraram no meio quando uma luz brilhante engolfou o campo de batalha. Use Flare Blitz. Arcanine usou seu olfato para se lançar contra o desorientado Pikachu, fazendo Austin entrar em pânico enquanto gritava. Pikachu, use descarga. Aguente e use Arquaque em Pikachu de cara, comandou Ken. Assim como o treinador esperava, Arcanine foi capaz de suportar o poder da descarga enquanto levantava as patas para executar o terremoto. Vá em frente, garoto. Seu Pikachu é fraco, Ken zombou. Leve-o de volta e envie algo que possa resistir a Arcanine para variar. Austin cerrou os dentes antes de respirar fundo. Ele precisava se acalmar e não deixar que as palavras de seus oponentes o afetassem. Quando você está com raiva, você sempre toma decisões tolas. Ataque rápido. Ken bufou quando Pikachu formou uma distância entre ele e Arcanine, que colocou as patas no chão. Todo o campo de batalha tremeu com o ataque do terremoto, mas Pikachu estava completamente bem ao executar uma ascensão magnética perfeita. Pikachu! Austin gritou. Eu confio em você, amigo, mas você pode continuar? Pikachu não respondeu enquanto olhava para as nuvens. Até mesmo seu treinador tinha dúvidas sobre sua capacidade de derrotar esse tipo de fogo. Ele não suportaria isso. Ele deixou sua colônia para que pudesse ver o mundo quando se viu capturado no laboratório de Oak. Ele ficou bravo quando foi entregue ao seu treinador, mas agora sabia que seu parceiro era diferente de qualquer ser humano que havia encontrado antes. Após sua batalha no ginásio Vermilion, ele estabeleceu a meta de se tornar o mais forte de sua espécie, e ninguém iria impedi-lo. A equipe de Pikachu olhou para Austin com um olhar e um aceno de cabeça. Uma ideia surgiu na cabeça de Austin enquanto ele sinalizava algo para Pikachu com as mãos. Pikachu imediatamente cobriu todo o terreno com uma cúpula de eletricidade. Este foi o movimento que ele estava trabalhando com Pikachu depois do ginásio Vermilion. Com o Electric Terrain configurado, Austin e Pikachu esperaram pela oportunidade perfeita para atacar enquanto as nuvens se abriam. Descarga. Arcanino. Use erupção. Arcanine tentou abrir suas mandíbulas, mas o ataque de Pikachu acertou primeiro. Descargas de eletricidade espalhadas por todo o seu corpo mostraram que ele estava paralisado. Clone Flash. Pica. 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 Milhares de cópias de Pikachu giravam em torno de Arcanine, confundindo-o enquanto tentava encontrar Pikachu com seu olfato, mas não conseguiu. Erupção. Ken enfatizou esperando que seu movimento mais poderoso eliminasse o Pokémon Rato Elétrico. O Mane de Arcanine foi engolido pelas chamas enquanto uma onda de chamas engolfava todo o campo de batalha. O calor daquelas chamas fez Austin engolir em seco ao ordenar, cauda de Ion. O chão abaixo de Arcanine quebrou quando Pikachu disparou com a cauda de ferro e a combinação de bola elétrica. Acertando o focinho do lendário Pokémon, Pikachu sorriu ao lançar um raio a queima-roupa. Arcanine, levante-se e use Flare Blitz. Ken gritou. Não importava. No momento em que a fumaça se dissipou, quando Arcanine lentamente começou a se levantar, a primeira coisa que ele viu foram patas brancas ofuscantes que ele percebeu serem as patas de Pikachu com 3 pequenas garras brilhantes na frente. Quando elas bateram no rosto de Arcanine, quebrando sua mandíbula quando ele caiu no chão com um grito, apenas para outro golpe em seu abdômen, literalmente empurrando-o para o ar, seguido por um terceiro golpe extremamente poderoso que o fez voar inconsciente. O suor de Austin caiu no combo de quebra de tijolos de Pikachu enquanto Pikachu flexionava seus músculos inexistentes. E Arcanine é incapaz de lutar. Pikachu é o vencedor. Pikachu olhou para Austin e levantou a pata com o polegar para cima de volta às arquibancadas. Cynthia observou toda a partida, com a mente profundamente pensativa. Apesar da batalha inicial com Ninetales e depois da partida entre Squirtle e Tiflosian ter mudado o equilíbrio entre vitória e derrota, mas quando Arcanine saiu, a maré do campo de batalha mudou por alguns momentos. Então o inacreditável aconteceu. Pikachu derrotou Arcanine apesar de sua natureza um tanto indecisa. Cynthia Chirona tinha 2 atividades principais. Uma era levar seus pokémons ao limite, ao mesmo tempo cuidando deles melhor do que cuidava de si mesma, e a segunda, estudar os mistérios que cercam os lendários e os pseudo-lendários. Sua experiência de 4 anos com Ghibli, agora Garchomp, proporcionou-lhe uma experiência inestimável sobre muitas coisas, uma das quais era o conhecimento sobre o poder e a existência daqueles que o mundo conhecia como pseudo-lendários. Apesar de não possuir o poder de um pseudo-lendário, Arcanine recebeu o título de Pokémon lendário. Por isso ela fez muitas pesquisas sobre as espécies Arcanine e sabia muito bem que um Arcanine não era um Pokémon com o qual se deveria mexer. Levemente e ainda assim ela testemunhou a derrota de um Arcanino por um pequeno Pikachu. Você está cada vez mais interessante, Ash Ketchum.
Ela olhou para trás, que tinha seu próximo Pokémon pronto em mãos. Esta seria uma batalha bastante interessante, ela decidiu. Agora só se eu tomasse sorvete. E o Arcanine de Quinkai. Com isso Ash Ketchum é o vencedor e irá para a próxima rodada. As palavras do árbitro chocaram Ken, que não conseguia acreditar. Mesmo depois de todo aquele treinamento ele ainda perdeu. Não, ele não poderia perder para um treinador que não tinha nem metade da experiência. Os dedos de Ken acariciaram sua próxima Pokébola, que era, com toda probabilidade, o mais poderoso de todos os seus Pokémons no momento. Um Pokémon que era, por assim dizer, a encarnação do fogo. Destrua aquele Pikachu. Ken gritou, jogando a Pokébola no campo de batalha. Vá, Magmar. Ken, por favor, desça do pódio. Você perdeu e qualquer outro ato de batalha será considerado um ato de violência. Sua licença de treinador também poderá ser rescindida. O árbitro gritou enquanto o público sussurrava para si mesmo. A batalha não acabou? A raiva por suas derrotas fez com que Ken fosse pego de surpresa por sua ação. Enquanto isso, Austin estava nervoso, pois o Pokémon que estava no campo de batalha era diferente do Magmar de Paul. À primeira vista parecia um aglomerado de lava moldado em um Pokémon, pela forma como seu corpo era estampado com chamas por toda parte, junto com as chamas em sua cabeça e cauda. Sua boca foi estendida para fora para dar uma aparência de bico, embora a estrutura externa do corpo não parecesse dar uma indicação de Magmar ser um tipo de combate corpo a corpo. Teletransporte e use corte cruzado. Aparecendo atrás de Pikachu, Magmar demorou alguns segundos antes que seus braços brilhassem em branco e ele cruzasse os braços para formar um X. Em seguida, atinge Pikachu com os braços cruzados. Mas o atraso de alguns segundos foi suficiente para Pikachu lançar um contra-ataque, pois liberou muita eletricidade usando de charge. Sem o Electric Terrain anterior, Pikachu e Magmar se entreolharam. Teleporte comandou Ken, enquanto Magmar instantaneamente se teletransportava de sua posição, aparecendo no alto do céu, para os gritos do público. Use a pluma de lava no chão, Ken ordenou enquanto Magmar arrotava chamas de sua posição no chão abaixo, enquanto toda a região fervia com o aumento da temperatura, tornando-a desconfortável para Pikachu. Os olhos de Austin se estreitaram ao ver seu oponente convertendo o campo de batalha em uma vantagem de campo. Dois podem jogar esse jogo. Terreno elétrico liberando uma onda de eletricidade que cobriu todo o campo de batalha em uma cúpula de eletricidade. Use Fire Blitz. Ken gritou de horror. Impacto elétrico. De cima, Magmar disparou como um foguete em direção a Pikachu, que bateu no chão, fazendo Austin se perguntar se algo estava errado com Pikachu. De repente, as descargas elétricas amarelas sobre as bochechas de Pikachu começaram a ficar brancas enquanto nuvens negras de trovoada se formavam ao redor de Pikachu e engolfavam Pikachu. Austin ficou confuso com a virada dos acontecimentos quando Pikachu estava coberto por nuvens escuras de trovão e a bola negra de nuvens de trovão olhou para Magmar em um instante como se tivesse teletransportado. Pikachu apareceu alguns metros acima de Magmar, deixando para trás um rastro de nuvens negras de trovão. Os sons do trovão ressoaram por todo o navio de cruzeiro. Austin olhou para sua Pokédex ao ver que Pikachu finalmente havia desbloqueado seu movimento de ovo. Equipamento Volt. Austin sorriu ao ver como Volt Tackle era diferente do anime e, em sua opinião, parecia mais legal. A mente de Austin foi trazida de volta ao campo de batalha quando viu Magmar lutando para se levantar. Pikachu, use! Mas Austin não se incomodou quando a energia psíquica envolveu Ken e Magmar. Ambos foram presos no chão enquanto Steven Stone flutuava ao lado de seu Metagross em direção ao campo de batalha. Um silêncio envolveu o público, mas uma coisa que todos tinham certeza era que Ken estava em apuros. Várias horas depois, seu método de batalha é imprevisível. Ash, expressou Harrison. Não tenho certeza se devo ficar feliz com isso ou não. Austin virou o pescoço para Harrison enquanto Brock tentava flertar com a alegria da enfermeira enquanto Yellow e outros conversavam sobre a batalha de hoje. Austin, enquanto levantava uma sobrancelha, perguntou: "O que você quer dizer?" "Nada. Acho que todo mundo tem seu método de batalha." Harrison respondeu, mais para si mesmo do que para os outros. "Você está tomando decisões mais difíceis, até mesmo obtendo vantagens inesperadas de uma forma que poucos fazem." Austin estreitou os olhos e disse: "Obrigado." Quando Harrison saiu, Yellow veio para o lado de Austin e ela tinha uma expressão preocupada no rosto enquanto mostrava a filmagem. Hiddon é incapaz de lutar e, portanto, o treinador vermelho, Harrison, é o vencedor sobre o treinador azul, Gelriok. Capítulo 124. De volta ao seu quarto, Austin certificou-se de que todas as portas e janelas estavam fechadas antes de ligar os transceiver para fazer uma ligação para Bill Montgomery. Ele ficou indeciso por um minuto sobre se deveria simplesmente ligar para o famoso pesquisador do nada, mas, novamente, o pesquisador disse-lhe para manter contato. "Bem, não vou descobrir sem tentar, não é?" Ativando a função de chamada, ele selecionou o número de contato de Bill e, após 3 toques, um flash de luz apareceu na tela quando Bill: "Espere, que diabo é isso?" Austin gritou, levantando-se da cama, enquanto gritava no transceptor. Na extremidade oposta da tela, havia um Pokémon grande, preto, parecido com um caracol, com pequenas pinças brancas em número de 6, enquanto o resto do corpo estava envolto em escuridão total. "Olá, Ash. Não esperava que você ligasse de volta tão cedo." "Bill? É você?" Ash perguntou, surpreso. "O que você está fazendo dentro dessa coisa feia?" "Sim, esse é o meu novo exoesqueleto baseado em Kabuto, ao qual você está se referindo como a coisa feia. Isso não torna tudo menos feio." Austin apontou. O exoesqueleto, ou o que quer que seja, pareceu balançar a cabeça em frustração, antes que a parte abdominal sibilasse e se abrisse, permitindo que o famoso pesquisador saísse dele, ainda com suas impecáveis vestes brancas. "O que diabos você estava fazendo naquela coisa?" Austin acusou. "É uma forma de tentar entender o modo de vida dos Pokémon, principalmente para deixa pra lá. Por que você me ligou?"
Só queria saber como estavam as coisas com o caso de Charmander. Ah, sim, claro. Ele já evoluiu? Não. Austin estreitou os olhos. Charmander também está frágil neste momento. Ele não é forte o suficiente para evoluir. Ele pode surpreender você. Austin não disse nada para contrariar essa afirmação. Assim respondeu Bill, percebendo que havia se desviado do assunto. A genética dele é bastante surpreendente, mas aposto que você já sabe disso. Posso garantir que você terá uma surpresa quando ele evoluir para um Charmeleon. Austin ergueu uma sobrancelha. Você não vai me contar, vai? E estragar a emoção? De jeito nenhum. Austin fez uma careta. Ash, tenho uma proposta para você. Austin se animou enquanto Bill continuava sabendo que tinha a atenção do outro. Quero ser seu patrocinador e antes que você diga qualquer coisa, sei que você tem o Professor Oak como patrocinador, mas isso não significa que você não pode ter mais de um patrocinador. Comigo como seu patrocinador, seu limite de carregamento de Pokémon será alterado para 20 Pokémon e itens personalizados que são essencialmente fragmentos de memórias de movimentos que foram extraídos psiquicamente de Pokémon que só aprenderam esses movimentos através de anos de treinamento. Mas por quê? Bill sorriu e exclamou, é uma aposta da minha parte, mas sua sorte em conseguir todos os 3 Pokémon reais e até mesmo chamar a atenção de um Pokémon lendário me convenceu de que vale a pena apostar em você. Austin estava prestes a dizer algo, mas uma foto dele lado a lado com Suicune o fez calar a boca. Como ele conseguiu isso? Alguém estava me observando naquele dia? Ele hesitou por um momento antes de dizer, vou pensar sobre isso. Bill sabia que havia sobrecarregado momentaneamente seu amigo, então decidiu mudar de assunto, mas Austin perguntou, por que nunca ouvi falar de TMS? Porque você tem que ser rico ou ser um treinador Ace para poder comprá-los. Quais são os benefícios das muitos? Bem, além do fato de que os Pokémon podem aprender movimentos que não podem aprender naturalmente sem anos de treinamento. Os outros benefícios são que os movimentos da TM não exigem muita prática do próprio Pokémon, pois esses movimentos são um domínio instantâneo na maioria dos tempos. Austin assentiu lentamente enquanto sua mente se apagava por um segundo. Ele queria pensar sobre esse acordo antes de aceitar. Onde você está agora? Austin sorriu, permitindo que Bill desse uma olhada na sala ao redor. Deixe-me adivinhar, a SS Anne? Certo em um. Austin zombou. Seu sortudo, Bill murmurou. Então, presumo que você esteja participando do torneio? Sim, no top 8 depois da minha última batalha. Bill quase engasgou. Top 8? Isso é muito bom, Ash, para alguém tão novo quanto você. O que posso dizer? Sou talentoso. Austin respondeu em uma canção. E seu Pokémon? Eles estão ficando cada vez mais fortes. Fiz muito progresso com esses movimentos combinados e Pikachu até desbloqueou seu movimento de ovo Volt Tackle. Uau, me conte mais. O que está acontecendo naquele navio? Isso é praticamente tudo. Conheci uma pessoa de sino, embora ela não seja treinadora. Austin franziu a testa por um momento antes que o comportamento bastante estranho que vira em Shinona na noite anterior lhe viesse à mente. Ei, Bill. Sim, você conhece alguma? Shinona da Liga Sino? Ela faz parte do enviado da Liga e tem bastante conhecimento sobre Pokémon. Bill começou a responder, mas depois fez uma pausa considerando suas palavras. Shinona, você diz. Seus olhos pareciam estar dançando de alegria. Sim. Austin estressado, completamente alheio. E ela é sua amiga? Bem, mais ou menos. Nós nos encontramos algumas vezes. Interessante. Então o campeão de sino está demonstrando interesse em um treinador novato justo? Eu me pergunto por quê. Bill pensou consigo mesmo. Não, ele finalmente respondeu. Nada vem à mente. Austin franziu a testa, ela rapidamente percebeu que havia algo estranho em Charmander. Ela também me disse que me apresentaria a seus amigos depois que o torneio terminasse. Essa será uma ótima introdução. Bill riu interiormente. Acho que você terá que esperar e descobrir. Austin encolheu os ombros. Bem, foi bom conversar com você. Agora voltarei para o meu laboratório, e você se concentrará em vencer o torneio e pensar na minha proposta. Quando terminar com ambos, me ligue. Claro, Austin respondeu, enquanto a tela apagava sem qualquer abertura. Capítulo 125. Pikachu e Austin acordaram com o som de batidas. Caminhando até a porta meio sonolento com Pikachu caído sobre o ombro, Austin abriu a porta. Ainda meio adormecido, Austin ficou surpreso ao ouvir um bip alto. Esfregando os olhos, Austin viu um Brock sem fôlego e um amarelo-vermelho carmesim que cobria os olhos com a mão, mas Austin ainda podia ver que ela estava espiando por entre as mãos. Ash, o que você está fazendo? Sua próxima partida é em 5 minutos. As palavras de Brock acordaram Austin quando ele imediatamente fechou a porta e começou a se trocar. Enquanto isso, Brock olhou para o amarelo carmesim que tinha vapor saindo de suas orelhas e não pôde deixar de suspirar. Por que a enfermeira Joy ou a policial Jenny não podem olhar para mim desse jeito? De alguma forma, conseguindo vestir a camisa e as calças e puxando o cinto Pokémon, Austin e os outros correram para o convés ofegantes, apenas para ouvir o árbitro afirmando, em seu tom monótono de sempre. E a partida será realizada entre. O homem lançou um olhar severo para Austin por estar atrasado, que no momento estava olhando surpreso para a pessoa com quem ele deveria lutar pela posição do top 8. Ash Ketchum de Palette Town em Mischief Flover de Cerulean City. Que porra! Austin não pôde evitar continuar olhando, completamente confuso com o rumo dos acontecimentos. Parada em frente a ele, olhando de volta, estava Mish. Enevoado? Surpresa. O árbitro deu sua opinião. Desculpe.
Ambos os adversários coraram de vergonha. O homem fez uma careta antes de dar um passo para trás, quando o campo de batalha começou a se alterar mais uma vez, desta vez substituído por um corpo de água, tão grande quanto a plataforma. O campo de batalha será água para esta partida. Esta será uma batalha de 3 contra 3, rotações permitidas. Ele levantou a bandeira azul. Blue Trainer, solte seu Pokémon. Mishi, que por acaso era treinador azul da partida, pegou uma única Pokébola e jogou-a na água. Mishi chama Golduck. Vá, Mishi. Austin olhou para o lado enquanto Rude torcia por Mishi. Parece que seu namorado está mais animado com esse casamento do que você. Ele não é meu namorado. Uma Mishi de rosto vermelho exclamou com um olhar furioso para Austin, que apenas riu em resposta. Treinadores, por favor, continuem com a batalha? O árbitro perguntou, a irritação surgindo dele em ondas. É certo. Austin parecia envergonhado. Tudo bem, Clefairy. Deixo isso com você. Mishi estreitou os olhos, mas se concentrou na batalha sabendo muito bem que sua amiga não era alguém que ela não deveria encarar levianamente em uma batalha, mesmo com pokémons de nível superior do ginásio Cerúleo. Golduck, use uma pistola de água. Gravidade. Todo jato de água que entrava congelou na frente de Clefairy, à medida que se acumulava, embora em vez de uma esfera, desta vez se tornasse uma parede de água imóvel, uma prova do nível ao qual Austin havia treinado Clefairy no movimento gravidade usando areia. O treinamento para mover areia e dar-lhe forma através da pura gravidade ajudou Clefairy, que alcançou um nível inacreditável com a manipulação gravitacional. Todo esse treinamento resultou no atual domínio de Clefairy sobre o movimento gravidade. Mishi ficou boquiaberta com o poder e a beleza do movimento antes de ordenar outro ataque. Use pulso de água. Destrua essa barreira. O pulso de água espirrou contra a barreira, mas assim como antes, assentou na superfície, aumentando a espessura da barreira de água que levitava na frente de Clefairy. Raio de gelo Golduck. O público assistiu, extasiado, quando toda a parede de água estacionária foi atingida pelo poderoso raio de gelo, transformando-se em uma espessa camada de gelo. Sem chance. Mishi respirou, desarmando voz. O movimento do tipo fada moveu-se rapidamente através da placa de gelo, quebrando-a em pedaços, criando dezenas de meteoros de gelo, todos caindo na plataforma, impulsionados pela gravidade de Clefairy. Golduck, pule na água agora, Mishi respondeu, sabendo que o gelo, por causa de sua densidade, flutuaria na superfície, criando uma parede na frente de Clefairy, caso tentasse algum outro ataque. Assim como esperado, os meteoros de gelo atingiram o corpo d'água, espirrando água por toda parte, encharcando completamente os dois treinadores no processo. Ash Ketchum. Mishi rosnou. Desculpe. Austin guinchou antes de retornar à partida. Clefairy, use Bolt na água. Não, Golduck, saia da água agora. Foi mais fácil falar do que fazer. Embora a camada de gelo fosse uma proteção contra ataques de gravidade, os grandes pedaços de gelo também dificultavam o movimento de Golduck dentro da água. Assim, quando o raio atingiu o corpo d'água, a enorme quantidade de eletricidade abrangeu toda a plataforma, quase eletrocutando Golduck, que estava deitado no meio dela. Golduck não. Mishi gritou antes de rapidamente puxar sua Pokébola e devolver seu Pokémon. Uma vez retornado em segurança, ela o soltou de volta no chão, apenas para encontrá-lo inconsciente. Golduck é incapaz de lutar. Clefairy é o vencedor, o árbitro declarou. Voltando para Golduck, Mishi olhou para Austin. Essa foi uma jogada suja, você sabe. Austin encolheu os ombros. Funcionou. Estamos em uma plataforma de água e você é o aspirante a mestre da água. Certamente mereço aproveitar qualquer vantagem que puder contra probabilidades tão esmagadoras? Isso é manipulador e dissimulado. Ash Ketchum gritou Mishi. Seu elogio é bem aceito. Austin fez uma reverência simulada. Mishi cerrou os dentes. Você era muito melhor antes. A batalha deixou você arrogante. Austin olhou para o chão enquanto pensava em suas ações anteriores. A máscara de arrogância que ele usava para enganar seus oponentes estava se tornando parte dele? É o seu funeral, Mishi murmurou sombriamente, enquanto escolhia seu próximo Pokémon. Mishi chama Gyarados. E todo o inferno começou. Os olhos de Austin se arregalaram em grandes pires quando ele percebeu o tamanho do gigante colossal à sua frente. Até onde ele sabia, Gyarados geralmente tinha entre 15 e 23 pés e tinha corpo todo de cor aquilina, exceto a barriga, que geralmente era de cor amarelada pálida. Este gigante, por outro lado, ultrapassava facilmente 9 metros de altura no mínimo, e em vez do tom aquilino, suas escamas eram vermelho carmesim. Caramba, a coisa colossal era maior que a plataforma. Um Gyarados brilhante e honesto. Austin engoliu em seco. Mishi, você sabe bem que sempre posso me oferecer para comprar um vestido novo para aquele que acabei de encharcar? Gyarados é um dos meus Pokémon mais antigos. Mishi arrulhou sim, ela arrulhou para a criatura infernal que se abaixou muito mais para que pudesse alcançar as mãos de Mishi, enquanto ela acariciava seu queixo. E ela é totalmente protetora comigo. Gyarados soltou um rugido infernal. Enquanto isso, a mente de Austin estava disparada enquanto ele pensava. Mishi não tinha algum tipo de medo de Gyarados de que eles levassem a melhor sobre ela. Ah, espere. Isso foi para os Gyarados que ela pegou durante a série. Deve-se notar que, neste momento, mais de 2/3 do público haviam desaparecido de seus assentos, e os restantes tinham Pokémons, prontos para protegê-los da criatura monstruosa que parecia muito mais pesada do que todo o navio. Senhorita Vaterflover? O árbitro perguntou educadamente. Inacreditável, sim, mas educadamente, você tem certeza de que vai lutar com aquele Gyarados neste navio? Mishi parecia um pouco confusa. Sim, por quê? Austin apenas levantou as duas mãos, apontando para todos os lugares, para as arquibancadas quase vazias. Mishi percebeu. Por que não combinamos no mar então? Austin olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido completamente.
Mishi, uma batalha com guiarados no mar? Especialmente com um grande navio tão próximo? Certo, Mishi respondeu timidamente. Ela se virou para o árbitro. Será que você poderá escolher outro Pokémon para substituir guiarados, considerando sua hesitação em permitir que ela lute aqui? Normalmente não, mas estas são circunstâncias especiais, então, considerando a segurança da multidão, permitirei isso apenas desta vez. Por favor, mantenha as condições da batalha em mente. Certo, respondeu Mishi, a expressão tímida ainda em seu rosto. Volte, guiarados. Ela olhou para Austin, que não havia emitido uma única ordem para Clefairy durante a batalha. Ou Clefairy era simplesmente tão bom, ou Ash devia ter seus métodos para... Então é isso. Um leve sorriso apareceu em seus lábios quando ela pegou outra Pokébola e jogou na água. Mishi chama Sharpedo. Capítulo 126. Mishi chama Sharpedo. O Pokémon que apareceu na água parecia um grande tubarão azul com olhos pretos, barbatanas por todos os lados e mandíbulas grandes e poderosas. Relâmpago. Páreo com a bomba hidráulica. Um jato de água poderoso e preciso atingiu Clefairy, o mero impulso dele empurrando o Pokémon Fada para trás, interrompendo o próprio impulso de energia que ele precisava para executar um raio adequado. Sharpedo, entretanto, ainda não havia terminado. Use a barra noturna. Atacar com quebra de tijolos. Os dois ataques se chocaram, embora o golpe noturno, que tinha um valor de acerto crítico mais alto, tenha feito um corte profundo em Clefairy, fazendo com que o Pokémon Fada gemesse de leve dor. Use a gravidade na água. Os olhos de Clefairy brilharam em um azul poderoso, enquanto toda a coluna de água subia como uma maré gigante, para grande desgosto de Mishi. Jogue em Sharpedo. Nade e use outro golpe noturno em Clefairy. Meteoro Mesh. Austin exclamou ao revelar um dos movimentos que Clefairy havia aprendido nas batalhas anteriores, mas não demonstrou. Os dois ataques se chocaram, com Sharpedo sendo enviado voando de volta para a piscina, enquanto Clefairy gemia de dor quando aquele golpe noturno foi um golpe crítico. Austin estendeu sua Pokébola. Clefairy, volte. E Ash Ketchum devolve seu Clefairy. Ele tem algum outro Pokémon para combater o Sharpedo de Misty? Eu escolho você, Pidgeot. Com um grito, Pidgeot ergueu-se no ar, olhando para o Pokémon tubarão ainda na água. Pidgeot, use rajada. Austin comandou. A ave começou a bater as asas mais rápido, criando uma rajada extremamente poderosa, causando forte turbulência no corpo d'água. Não vai funcionar, Ash, Misty gritou do outro lado da linha. Sharpedo nada facilmente em mares turbulentos. Uma pequena rajada de vento nem é comparável. É assim mesmo? Obrigado pela informação. Austin pensou interiormente. Pidgeot, use Twister. Uma coluna inteira de água subiu da plataforma de água, formando um tornado, ao sugar Sharpedo para dentro dela. No entanto, sendo Sharpedo quem era, foi rapidamente capaz de manobrar durante a violenta tempestade marítima. Use a asa de Ariel em Sharpedo. Austin gritou. Mergulhe no tornado. Assim como Mishi afirmou, Sharpedo rapidamente desapareceu no tornado, longe de Pidgeotto, transformando o ataque de Pidgeot em uma defesa impenetrável. Droga! Solte o Twister e use o corte de ar. O Twister se dissipou e Sharpedo se viu de volta à piscina, esquivando-se facilmente dos ataques da ave. Já demoramos bastante. Termine isso, Sharpedo. Use o raio de gelo. Sharpedo alargou ainda mais as mandíbulas, lançando um poderoso raio de gelo em direção a Pidgeot. Asa aérea no raio de gelo. O comando de Austin fez com que os olhos de Misty se arregalassem enquanto Pidgeot desaparecia, antes de aparecer diretamente em cima do Pokémon tubarão com a asa de aço coberta de gelo, impactando diretamente Sharpedo. Devido ao feixe de gelo enfraquecer a asa de aço, mesmo com o impulso do asa aéreo, o dano não foi tão grande. Austin estalou a língua antes de decidir trocar Pidgeot, o Tarn. O grito de Austin foi ouvido alto e claro quando Pidgeot disparou como uma bola de canhão com energia do tipo inseto girando em torno dela. A velocidade do retorno foi tão rápida que todos viram apenas um flash verde antes de Pidgeot trocar com Clefairy. Sharpedo não pode lutar. Pidgeot é o vencedor. Misty fez uma careta. Parece que você ficou mais forte, Ketchum, então experimente meu Pokémon mais antigo. Ela pegou outra Pokébola e jogou na piscina. Misty chama Kindra. O Pokémon que se tornou corpóreo com a luz vermelha parecia um grande dragão azul com 2 chifres acima da cabeça, 2 nadadeiras vestigiais nas costas e uma barriga amarela, pelo menos pelo que era visível acima da água. Um Kindra? Austin sussurrou enquanto seus pensamentos mudavam para o Ursia que a névoa capturou no anime. Aquela Ursia está lá fora ou Misty a pegou antes de começar a viajar com eles? Balançando a cabeça para fora de seus pensamentos, Austin olhou para Clefairy, que estava visivelmente ferido. Austin pegou sua Pokébola para trocar Clefairy, mas Clefairy se recusou a trocar. O olhar de Austin encontrou o olhar de Clefairy e sem nenhuma palavra, a mensagem de Clefairy foi dada a Austin. Eu não sou fraco. Eu vou lutar. Austin tinha um gosto amargo na boca porque queria garantir ao amigo que ele não era fraco, mas sim que seu treinador era. Eu tive que acreditar na força e resiliência dos meus Pokémon e parar de tratá-los como seus canhões de vidro. Minimize. Austin gritou enquanto virava o chapéu para trás. Feixe de gelo. Kindra gorgolejou alto antes de lançar um raio de gelo imensamente poderoso a qualquer momento, que passou pela pequena Clefairy que estava usando a gravidade para se mover. Kindra, mostre a ele seu poder. Kindra levantou-se da água, levitando para cima, no ar como se estivesse fazendo uma declaração. Uma vez lá, ela gorgolejou alto. Desejo, Austin sussurrou enquanto com a excelente audição de Clefairy ouvia o comando de seu treinador. Bomba hidráulica. Misty exclamou irritada porque Austin não estava fazendo um combo incrível contra ela.
Com o complexo de inferioridade de Mishi, as ações de Austin estavam afetando-a. Como se ela não fosse boa o suficiente para seus incríveis combos exagerados. Gravidade para esquivar, Austin sussurrou enquanto o pequeno Clefairy disparava como uma bala tentando desviar dos jatos de água de Kindra. Alguns segundos depois, o corpo de Clefairy foi banhado em luz enquanto Wish curava toda a saúde danificada do Pokémon Fada. Os olhos de Mishi se arregalaram ao ver que Clefairy estava de volta com plena saúde. Ela pensou que Kindra daria um tiro na Clefairy danificada, mas agora a situação era diferente. Ela estava enfrentando um tipo fada totalmente curado com um tipo dragão. Mishi olhou para Austin, que murmurou algo que não conseguiu ouvir enquanto Clefairy atirava um raio de gelo na água, congelando toda a arena aquática. Ignorando a arena, Mishi gritou, Scald. Em resposta ao ataque, Austin apenas sorriu e estalou os dedos enquanto Clefairy usava a gravidade para repelir o ataque escaldante em Kindra, que disparou um raio de gelo no ataque. Mas este momento de distração foi capitalizado por Clefairy ao lançar um golpe de foco no terreno gelado, fazendo com que placas de gelo sejam lançadas no ar. Os olhos de Mishi se arregalaram ao reconhecer a estratégia de Austin. Use hidropunto para se lançar. Kindra gorgolejou em resposta enquanto subia no ar, mas a leitura de Mishi sobre a situação estava errada quando a folha mágica de Clefairy atingiu Kindra no ar antes que as placas de gelo atingissem seu corpo. Kindra hiperfeixe. Mishi não pôde deixar de cerrar os dentes enquanto se repreendia por ter caído na armadilha de Ash. Clefairy deveria terminar a batalha com um raio, mas de repente algo diferente ocorreu como uma manifestação de uma lua formada atrás de Clefairy. Tomando emprestado o poder da lua, Clefairy disparou um orbe de energia de fada em Kindra, que retornou com um poderoso hiper-raio que foi, ainda mais, devastador com a habilidade de atirador de Kindra. A explosão que ocorreu bateu contra a coluna de água, quase evaporando metade dela devido à sua temperatura. Quando a fumaça diminuiu, 2 Pokémon estavam flutuando no topo da piscina restante. Clefairy e Kindra ficaram inconscientes. Kindra e Clefairy são incapazes de lutar. Como Blue Trainer perdeu todos os 3 Pokémon, o vencedor é Ash Ketchum. Mishi sentiu seus joelhos enfraquecerem quando ela deslizou para o chão, antes de devolver sua amiga mais antiga para sua Pokébola. Após um momento de silêncio, ela olhou para Austin e deu-lhe um sorriso suave. Essa foi uma boa batalha, Ash. Obrigado. Austin retornou com todo o corpo abalado enquanto devolvia Clefairy. Essa também era sua equipe original. Mishi riu em resposta, pois ela não respondeu. Seu amigo idiota era outra coisa. O crescimento dele nos últimos meses foi tão rápido que ela não pôde deixar de ficar com ciúmes. Enevoado, ela olhou para cima e viu Austin dizendo, você não respondeu minha pergunta. Em resposta, Mishi apenas piscou e disse, quem sabe? Capítulo 127. Algum tempo depois, no convés do navio, Austin e os outros conversavam. Você nos surpreendeu, Mishi, Austin disse com uma gota de suor enquanto Mishi segurava a orelha de Brock. Bem, Rude me convenceu a entrar no torneio. Falando em Rude, onde ele está? Ele disse que tinha uma ligação para atender. Austin disse antes de sentir algo empurrando sua perna. Olhando para baixo, era o Tentacol de Yellow quem estava conversando com Skirtle. Brock, você pode me contar mais sobre a região de Alola? Bem, Ash, eu não sei muito, mas pela minha pesquisa, não existe uma liga Pokémon na região de Alola e a região compreende muitas ilhas, cada uma com seu ecossistema único. A região é considerada um ponto turístico de férias. Austin acenou com a cabeça ao se lembrar do Havaí. Ei, Ash, veio uma voz um tanto incerta por trás. Austin se virou instantaneamente surpreso ao ver Sharona parada ali, atrás dele. Vim parabenizá-lo pela partida. Esse movimento final chutou a bunda daquele Kindra. No momento em que ela falou essas palavras, Mishi se virou, enquanto Cynthia fechava a boca, percebendo quem era a outra pessoa quando Brock apareceu na frente de Cynthia com um buquê. Posso perguntar de que parte do céu você desceu? Cynthia parecia confusa quando Zubat mordeu o pescoço de Brock com uma sanguessuga quando ele caiu no chão. O rosto de Austin se espalmou quando Yellow e Chris vieram em direção ao grupo. Cynthia olhou para Mishi enquanto dizia, sem ofensa. Seu Kindra também era muito poderoso. Obrigada, Mishi respondeu laconicamente, olhando para a garota loira à sua frente e se perguntando o que ela poderia ter a ver com Ash. E você é? Ela é Sharona. Austin apresentou. Ela está com os enviados da Liga Sino. Mishi ergueu uma sobrancelha. Ela conheceu os enviados da Liga que residiam nos quartos ao seu lado, e essa garota não era um deles. Ela deu um passo à frente com elegância, estendendo a mão para o estranho. Prazer em conhecê-lo. Cynthia apertou-lhe a mão com cuidado. Da mesma maneira. Então você é um treinador? Não. Foi Austin quem respondeu. Ela é uma veterana, que agora faz um trabalho chato e indescritível para a Liga de Sino. Porém, eu devo acreditar que ela pode arrasar sempre que quiser. Cynthia riu com essa explicação. Isso parece certo. Yellow e Chris olharam para Cynthia com admiração. Você parece saber muito sobre ela. Mishi acusou, mantendo qualquer tipo de hostilidade em sua voz. Algo na associação da garota com Ash não parecia bom para ela. Sim, Cynthia riu. Ash me ofereceu sorvete no dia anterior, o que foi bastante magnânimo, considerando que ele quase perdeu todo o seu dinheiro. Mishi olhou interrogativamente para Ash antes de dar uma cotovelada em Yellow, que ficou paralisado em estado de choque enquanto Chris parecia preocupada com sua amiga. Não pergunte. Austin fez uma careta. De qualquer forma, está Mishi Vaterflover. Ele a apresentou a Cynthia. Ela é uma aspirante a mestre da água e sabe coisas sobre Pokémon de água que você não acreditaria. Mishi corou sob os elogios enquanto Austin continuava. Esse é Brock. Ele é um pouco excêntrico, mas é um cara legal. Esta é minha amiga Yellow, ela.
Austin disse antes da introdução de Yellow ser interrompida por Austin ficar chocado com Pikachu, já que Tentacool havia comido todos os pacotes de ketchup. Cynthia colocou a mão sobre a boca para não rir da miséria de Austin enquanto Yellow, extremamente preocupado, veio ajudar Austin com Pikachu parecendo envergonhado antes de Cynthia coçar a parte de trás da orelha de Pikachu. Então, Ash, Cynthia começou, eu queria saber se poderíamos conversar sobre o assunto mais cedo. Algo mudou na postura de Austin. Você vai chamar meu Pokémon de antinatural de novo? Brock e os outros pareciam confusos com a conversa estranha que a dupla estava tendo. Cynthia ergueu as mãos em sinal de rendição. Eu não vou, e sério, parar com o ato defensivo. Eu apenas apontei que o seu Charmander tem problemas. Caramba, eu não ameacei você de matá-lo. Eu tenho problemas com qualquer um que chame qualquer um dos meus Pokémon. Austin retornou severamente. Ok. Cynthia, ainda com as mãos levantadas. Desculpe. Ela respondeu friamente. Sua Clefairy é muito poderosa. Ela parou no meio do caminho, antes de continuar, assim como Kindra. Ela olhou para Mishi. Você deve tê-la treinado muito bem. Ela está comigo desde que eu tinha 4 anos, quando ela era uma Orcia. Me protegeu contra um bando de Tentacruel. Cynthia ergueu uma sobrancelha. Um Orcia enfrentando Tentacruel? Isso certamente foi corajoso da parte dela. Tentacruel é bastante implacável. Você tem Tentacruel lá em Sinnoh? Não, mas você encontra um treinador ocasional com uma dessas coisas. O mundo é bem pequeno, você sabe. Cynthia respondeu. E para que conste, aquele seu Gyarados parecia praticamente lendário. Nunca vi nada tão grande em minha vida. Ela é especial, Mishi respondeu, corando levemente. Finalmente temos nossos 4 melhores competidores para nosso evento Clube Explosion. No time 1, temos Harrison de Little Holt Town of Owen, que enfrentará Ash de Palette Town of Kanto. No time 2, temos Hit da cidade de Frodomar, também de Kanto, que enfrentará John Dixon de Century Town of Johto. O comentarista parou por um momento. Nosso painel de jurados decidiu que entre os competidores derrotados do time 1 e do time 2, quem tiver conseguido mais pontos nas batalhas até agora será declarado o segundo colocado do torneio. Essa regra era fiel às regras padrão da liga. Para cada batalha, um treinador recebia pontos com base na sua intuição, no seu Pokémon, na sua capacidade de pensar fora da caixa e, claro, no número de vitórias consecutivas que obteve até aquele ponto. Considerando tudo isso, cada treinador receberia uma nota específica em 10, que era dada pelos jurados. O placar brilhou conforme o conteúdo se alterava, passando a mostrar os rostos dos 4 campeões e os respectivos pontos que cada um deles havia marcado até agora. Ash marcou um total de 48 de 60, enquanto Harrison 51 de 60. Hit, por outro lado, teve 42 de 60, enquanto John Dixon teve 47. Ao todo, Harrison liderava entre os 4 primeiros participantes. Então vamos começar com o time 1, por favor, sejam bem-vindos, Ash Ketchum e Harrison. Harrison, que estava ao lado de Austin durante todo esse tempo, deu um tapinha suave em seu ombro. Acho que é isso. Um de nós irá para a final. Sim, Austin concordou, sentindo-se um pouco estranho ao considerar que seria o único que poderia avançar para as finais. Ele sabia que essa partida não seria fácil. John Dixon e Harrison foram vencedores da Liga Pokémon no anime. Por outro lado, é muito bom para um novato chegar às semifinais com tantos treinadores experientes por perto. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo se não conseguir avançar mais. Harrison provocou bem-humorado. Sim, quando eu derrotar você, você saberá como aqueles treinadores experientes se sentiram quando eu subi e eles não. Austin rebateu enquanto cerrava as palmas das mãos suadas, pois estava muito ansioso com a partida. Se treinadores de um episódio como Gisele fossem mais poderosos do que os do anime, isso significaria que pessoas como Harrison eram ainda mais fortes? Treinadores Ash e Harrison, por favor, tomem seus lugares. O árbitro comandou. A plataforma soltou um chiado ao afundar lentamente, sendo substituída por uma espessa camada de gelo sólido. O campo de batalha da partida será o gelo. O homem fez uma pausa novamente antes de continuar. Esta será uma batalha 3 contra 3, rotações permitidas no meio da batalha. A primeira pessoa a perder 3 Pokémon perde. Ele levantou a bandeira vermelha. O treinador vermelho escolhe primeiro. Harrison, que estava na posição vermelha, ergueu uma Pokébola no ar, enquanto a jogava na plataforma de gelo. Vá ou Duon. Capítulo 128. Treinadores Ash e Harrison, por favor, tomem seus lugares. O árbitro comandou. A plataforma soltou um chiado ao afundar lentamente, sendo substituída por uma espessa camada de gelo sólido. O campo de batalha da partida será o gelo. O homem fez uma pausa novamente antes de continuar. Esta será uma batalha 3 contra 3, rotações permitidas no meio da batalha. A primeira pessoa a perder 3 Pokémon perde. Ele levantou a bandeira vermelha. O treinador vermelho escolhe primeiro. Harrison, que estava na posição vermelha, ergueu uma Pokébola no ar, enquanto a jogava na plataforma de gelo. Vá ou Duon. Austin pegou uma Pokébola e decidiu seguir o plano C. Eu escolho você, Skirtle. A Pokébola se abriu quando Skirtle jogou seus óculos escuros para o alto enquanto fazia uma aterrissagem de super-herói. Estendendo a mão, Skirtle pegou seus óculos escuros enquanto fazia sua entrada com estilo. Austin sussurrou para Pikachu, quando ele praticou isso. Em resposta, Pikachu apenas encolheu os ombros enquanto tentava esquecer as centenas de tentativas fracassadas que Skirtle havia feito na noite anterior com ele e Bulbasaur. Ash Ketchum escolheu Skirtle contra Oduon de Harrison, mas será a vantagem de tipo suficiente para contrariar o poder de Oduon? O comentário continuou em segundo plano. Eu sinceramente espero que não, Ash, Harrison gritou do outro lado. Não se preocupe. Austin rebateu. Oduon, use lança-chamas. Skirtle, volte com a aura série.
Os dois ataques poderosos se encontraram no meio do caminho, resultando em uma grande explosão, que poderia ser considerada o início perfeito de uma batalha incrível entre os dois treinadores. Aproxime-se de Skirtle e use Thunder Fang. Foi mais difícil do que o esperado. O campo de gelo não era propício para movimentos rápidos, considerando o quão escorregadio era. Oduon certamente estava tendo dificuldades para tentar neutralizar a perda de resistência do piso. Skirtle, vamos ajudar um pouco o Oduon. Austin provocou. Use o soco de foco no chão. No momento em que Skirtle usou o soco de foco, o impulso desse movimento quebrou a camada de gelo. Oduon entrou em pânico quando o grande volume de gelo vindo em sua direção disparou um lança-chamas que fez com que o gelo começasse a se dissolver em água, sobre a qual vários outros pedaços de gelo agora flutuavam. Use cauda de ferro na água. No momento em que Skirtle desceu na água com a cauda, o poder absoluto levantou a água de ambos os lados, encharcando Oduon completamente. Obrigado pela experiência de banho improvisada, Ash. Harrison respondeu com uma voz falsamente doce. Foi então que Austin percebeu que nem mesmo Harrison havia escapado do ataque. Desculpe, você vai dizer isso de novo e de novo. Harrison zombou. Oduon, use inferno. Counter Shield, Austin comandou, enquanto o outro conjunto de ataques chegava a um impasse. Use explosão de fogo. Contra escudo. Pare de jogar na defensiva, Ash. Ataque como um homem de verdade. Harrison provocou. Eu sou uma criança, Harrison. Austin retrucou. Pare de pedir para jogar caso contrário. O treinador de cabelos castanhos zombou. Tudo bem, tente isso. Oduon, chegue mais perto de Skirtle e use Thunder Fang. Cauda de ferro. Salte e use Dark Pulse em Skirtle no rosto. Skirtle repele com Aura Seri. Era tarde demais. Desta vez a velocidade de Oduon foi maior, quando o pulso escuro desceu sobre ele, marcando um ataque poderoso. Aproveitando a oportunidade, Oduon lançou mais 2 pulsos Dark no Skirtle caído, que estava se esforçando para se levantar. Rapid Iron Bash, Austin comandou. Skirtle começou a usar o giro rápido em conjunto com a cauda de ferro enquanto girava e batia com a cauda bem em Oduon, acertando direto no abdômen quando foi arremessado em direção aos limites, gravemente ferido. Por algum milagre, ele conseguiu se levantar e ficar de pé, mas por pouco. Oduon, um último ataque. Harrison implorou, vínculo do destino. Não. Os olhos de Austin se arregalaram quando uma fina linha de energia sobrenatural conectou Oduon e Skirtle antes de desaparecer. Acertou? Austin engoliu em seco como se nada tivesse acontecido. Então, Oduon de repente perdeu a consciência e caiu no chão. Em questão de segundos, Skirtle também, de repente, soltou um gemido e perdeu a consciência. Tanto Skirtle quanto Oduon não podem lutar. Treinadores, escolham seu próximo Pokémon. Parece que você sabe o que é o vínculo do destino, Harrison perguntou enquanto Austin olhava para ele em resposta. O quê? Você quer chamar isso de injusto porque você não seria o primeiro? Harrison perguntou enquanto Austin balançava a cabeça. Se ele chamasse o movimento de Pokémon de injusto, ele pareceria apenas um pirralho imaturo e chorão. Austin respirou fundo ao se lembrar das palavras de seu pai após os exames finais. Não olhe para as perdas do passado como fracassos, mas sim como lembretes de como melhorar a si mesmo. Treinadores, escolham seu próximo Pokémon. O árbitro reiterou. Harrison tirou sua próxima Pokébola. Agora que o seu atacante de longo alcance está fora de serviço, é hora de usar as grandes armas. Ele sorriu. Vá, Arcano. Eu escolho você, Charmander. Previsível. Harrison zombou. Volte, Arcanine. Vá, Blastoise. A besta de fogo foi sugada e substituída pelo enorme Pokémon Tartaruga que soltou um rugido. Não vai acontecer, Harrison. Austin respondeu. Charmander retorna. Ele retornou tipo dragão de fogo antes de lançar outra Pokébola. Vá, Pikachu. Harrison sorriu. Devolva Blastoise. Um público surpreso o viu devolver Blastoise e substituí-lo por Arcanine. Você vai continuar fazendo isso? Apenas arrumando adversários para meu time. Sinto que meu Arcanine pode lidar com adversários melhores. Austin estreitou os olhos. Harrison assistiu a cada uma das batalhas de Austin e falou longamente sobre elas com ele. Ele também fez uma boa análise deles. Pensando bem, ele deveria ter entendido que estava entregando suas técnicas ao seu futuro oponente. Harrison conhecia todas as suas cartas enquanto mantinha as suas escondidas e, portanto, tinha um trunfo extra debaixo da manga. Acho que a melhor coisa que posso fazer é ser imprevisível. Vou continuar com o Pikachu. De fato, Harrison provocou. E se ele perder, então o seu Charmander não terá dificuldades contra o meu Blastoise. Não se Pikachu já derrotar seu Arcanine em primeiro lugar. Harrison riu. Então deixe o melhor treinador vencer. Austin assentiu. Capítulo 129. Cynthia observou a batalha das arquibancadas. Uma coisa era clara, Ash tinha um nível extremo de criatividade em suas batalhas, mas Harrison era um treinador muito melhor, exibindo um nível de calma e planejamento que só vem com uma experiência rigorosa. Em uma batalha de poder bruto, o Pokémon de Harrison seria paralisado por Ash ao considerar o estilo incomum de movimentos combinados de Ash junto com sua criatividade e imprevisibilidade. No entanto, o jovem de cabelos castanhos de Owen pegou seus pontos fracos e os transformou em pontos fortes, pois observou cuidadosamente cada partida que Ash teve anteriormente. Isso vai ser difícil. Skirtle já estava eliminado da competição, e como a escolha do campo de batalha era água e gelo, usar Bulbasaur não era uma opção. Citer tinha uma grande desvantagem devido à presença de 2 tipos de fogo, e Harrison praticamente fez com que Ash revelasse que ele não tinha Clefairy como uma de suas batalhas Pokémon. Pikachu e Charmander ficaram contra Arcanine e Blastoise, e agora Arcanine foi lançado contra Pikachu, que era, para todos os efeitos, o Pokémon mais versátil de Ash até agora.
Como você derrotará um oponente tão complicado? Ash Ketchum. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Pikachu flutuou no ar usando ascensão magnética enquanto Arcanine estava em um dos maiores pedaços de gelo, rosnando para o Pokémon Rato Elétrico. Arcanine, comece com a explosão de fogo. Harrison começou enquanto Arcanine soltava um uivo alto antes de liberar uma torrente de chamas que se expandiu em direção a Pikachu. Eletrobolas rápidas. Os dois ataques colidiram e criaram uma nuvem de fumaça da qual saíram algumas Electroballs. Arcanine, use Swift e use Fire Fang em Pikachu. Arcanine atacou Pikachu, que não usou nenhum movimento para atacá-lo, mas apenas deixou estar quando Arcanine estava perto de Pikachu. Ele imediatamente largou o uso de ascensão magnética e rapidamente começou a cair na água enquanto Pikachu se esquivava do ataque. As bochechas de Pikachu começaram a brilhar. Use velocidade extrema, Arcanine. Não deixe que ele use ataques elétricos. Pikachu nem tentou se defender, pois Arcanine se movia rapidamente para ele se esquivar. Pikachu foi jogado na água, mas uma cúpula de eletricidade se formou ao redor deles. Pikachu configurou Electric Terrain com sucesso. Pensando que Pikachu usaria algum tipo de ataque poderoso como Trovão, Harrison exclamou, Hyperbeam. Flash Tarn, o corpo de Pikachu explodiu em uma luz brilhante, fazendo com que Arcanine perdesse o foco enquanto o Hyperbeam se dissipava. Austin tinha outros planos quando Pikachu retornasse. Vai Charmander. E Ash Ketchum substitui Pikachu por Charmander. Charmander será capaz de vencer Arcanine? O comentarista gritou. Agora parece que você está em desvantagem, Harrison revelou em voz alta para grande desgosto de Austin. Parecia que ele estava caindo cada vez mais nas armadilhas de Harrison desde o início da partida. Ele realmente é um oponente difícil de lidar. Charmander, use brasas. Esquive-se, Harrison comandou preguiçosamente. Use explosão de fogo. Lance-se no ar usando o pulso do dragão. Continue usando explosão de fogo. Harrison ordenou. O que ele está pensando? Austin se perguntou antes de perceber. A cada explosão de fogo, Arcanine reduzia todo o campo de água e gelo a água, exceto a pequena porção que tinha para si. Merda, eu tenho que acabar com isso agora. No ar, Charmander olhou para Arcanine. Estouro de chama. Charmander hesitou um pouco, mas rapidamente superou. Ele venceria esta partida para seu treinador. Use velocidade extrema e ataque Charmander. Harrison contra-atacou, enquanto Arcanine usou os poderes de extrema velocidade e se impulsionou no ar, escapando por pouco da explosão de chamas. Hora de terminar isso. Harrison gritou. Use explosão de fogo em Charmander novamente. Pulso de dragão. Os dois ataques colidiram enquanto a fumaça cobria o céu, mas os dois treinadores gritavam seus ataques. Harrison riu. Peguei você, Ash. Arcanine, use carga selvagem. Thunderclaw. Austin gritou quando dois Pokémon foram lançados para fora da nuvem de fumaça. Austin sentiu um terror absoluto ao ver que Charmander iria jogá-lo em um corpo d'água. Não sabendo se Charmander foi nocauteado ou não, Austin imediatamente devolveu Charmander, resultando em uma desistência automática. Já que ele devolveu seu Pokémon durante o resultado de um movimento que o acertou, Arcanine caiu na água completamente nocauteado. Ambos Arcanine e Charmander não podem lutar. Os treinadores escolhem seu próximo Pokémon. O árbitro declarou em voz alta. E com uma mudança repentina de eventos, ambos os treinadores estão com seus últimos Pokémons. Agora, Harrison tem um Pokémon novo, Blastoise, contra o Pikachu de Ash, que foi ferido na batalha contra Arcanine. O plano de Harrison prevalecerá ou Pikachu será capaz de vencer apesar de condições estranhas. Em questão de segundos, Pikachu estava de volta e flutuando acima da camada de água. Harrison também convocou Blastoise, que era seu Pokémon mais forte. Então tudo se resume a isso. Meu Blastoise ainda nem lutou e seu Pikachu está ferido. Quem vencerá? Harrison perguntou retoricamente. Austin não se preocupou em responder. Blastoise, mostre a eles uma bomba hidráulica de verdade, Harrison ordenou enquanto Blastoise soltava um rugido antes de lançar jatos gêmeos de água de seus dois canhões. Use Electroballs gêmeos para detê-los. Quase imediatamente as torrentes de água que entravam colidiram contra dois orbes de eletricidade quando ambos os ataques foram anulados. Use canhão flash. Use contra-escudo. Desta vez, o ataque mais poderoso do Flash Cannon atingiu o contra-escudo de Pikachu. Use rotação rápida. Harrison olhou para cima e viu que Electric Terrain havia se dissipado. Blastoise recuou para dentro de sua concha e começou a girar no ar, lançando jatos de água de seus orifícios, enquanto atacava Pikachu. Use a cauda de ferro na água e pule em sua concha. Pikachu seguiu o comando para seu treinador quando ele se viu na concha do Blastoise giratório. Descarga. Austin gritou, mas Harrison apenas sorriu quando uma baga saltou da casca de Blastoise e Blastoise comeu a Vacambelry, fazendo com que ela resistisse àquele ataque elétrico super eficaz. Blastoise, quebra de projétil e depois Hyperbeam. O projétil de Blastoise brilhou quando explodiu, fazendo com que Pikachu fosse lançado do projétil de Blastoise enquanto Blastoise se virava e disparava um Hyperbeam a queima-roupa que havia sido aprimorado pelo buff de quebra de projétil. Descarga. Austin gritou. Os dois ataques colidiram, explodindo para fora, literalmente jogando o Pokémon em lados opostos, enquanto Blastoise e Pikachu voavam, batendo contra as paredes psíquicas que separavam o campo de batalha das arquibancadas. Tanto Austin quanto Harrison ficaram abalados, de alguma forma conseguindo se manter em pé em suas respectivas plataformas, enquanto a fumaça engolfava todo o campo de batalha. Quando a fumaça recuou, duas figuras ficaram visíveis. Um deles era um Pikachu caído, completamente desorientado e incapaz de lutar, enquanto do outro lado estava Blastoise, ofegante, com a carapaça fraturada e com dor, mas mesmo assim de pé. Pikachu é incapaz de lutar. O vencedor é Harrison e Blastoise. Capítulo 130. Todos os meus Pokémon deram tudo de si. O que eu devolvi?
Quanto eu paguei a eles pelos esforços que contribuíram para o meu sucesso até agora? De que serei eu se bastasse apenas um movimento bem astuto para me derrotar? Eu tinha a vantagem do tipo, a vantagem do campo, e ainda assim perdi. Horrivelmente. Oduon, do tipo fogo, derrotou meu Skirtle, do tipo água em uma piscina. Considerando tudo isso, Blastoise nem entra em consideração. Qual foi o resultado de tanto treinamento se minha falta de experiência é tão impressionante? Para que sou bom? Como devo lidar com os eventos que virão no futuro? Os ataques da equipe Rocket, os acontecimentos nos filmes, os acontecimentos no mangá. Ei, Ash, foi Shinron. Austin não se virou, pois continuava olhando para o vasto oceano ao seu redor, parado em uma extremidade bastante solitária do convés do navio. Ele sempre gostou deste lugar, pois lhe permitia clarear a mente e se introspectar. Hoje, porém, eu só queria dizer isso, foi uma ótima combinação. Seus pais e amigos deveriam estar orgulhosos de você. Shinron respondeu suavemente. Isso fez muito bem, Austin riu sem alegria. Perdi horrivelmente para Harrison. Eu discordo. Você não perdeu para Harrison. Você perdeu para sua inexperiência. Ela levantou um dedo para impedir Austin de contradizer. Deixe-me terminar. Seu time é poderoso junto com a criatividade e imprevisibilidade em seu estilo de luta. Muitos participantes da liga ficariam preocupados em enfrentá-lo na batalha. Austin suspirou ao saber que Shinron estava dizendo a verdade, mas ainda assim uma perda onde você tinha muitas vantagens ainda doía. Cynthia olhou para Austin porque sabia o que havia de errado com ele. Por que você está se culpando? Por ser tão fácil ser pego de surpresa. Harrison jogou comigo desde o início da partida e eu deixei. Harrison é um treinador que tem 1 ano de experiência. Cynthia respondeu, sim, verifiquei o perfil dele. Você, por outro lado, tem menos de meio ano, e ainda assim, a partida poderia facilmente ter sido diferente se Blastoise estivesse um pouco mais ferido, ou Pikachu estivesse um pouco menos ferido. Pense onde você estaria com 1 ano de experiência em seu currículo. Austin sorriu enquanto ria, talvez eu pudesse ter vencido se tivesse usado Bulbasaur, Citer e Clefairy. Sempre pareço vencer quando estou em desvantagem de tipo. Cynthia sorriu ao ouvir o tom de brincadeira de Austin. Ele já havia descoberto o que fez de errado na batalha. Suas vantagens o deixaram confiante de que venceria e esse excesso de confiança o levou à queda. Enquanto isso, Cynthia ficou muito impressionada com a maturidade que Ash estava demonstrando, pois quando isso aconteceu com ela, ela não usou isso para ficar mais forte até que sua avó falou com ela. Então, quais são seus planos a seguir? Vou fazer com que meus Pokémon aprendam a configurar movimentos como Swords Dance e aumentar seus conjuntos de movimentos, além de equipá-los com itens. Cynthia pescou algumas vezes ao ouvir seu amigo começar a reclamar sobre o que ele queria melhorar em seu estilo de batalha, etc. Eles vão premiar o top 4 em 1 hora. Limpe-se e vá até lá. Se não, juro que vou pedir ao meu Garchomp para lhe mostrar como é um verdadeiro Hyper Beam como. Você tem um Garchomp? Sim, ele é meu Pokémon mais forte, admitiu Cynthia. Vá até o salão de banquetes. Vejo você lá. Com essas palavras, Shinron girou elegantemente antes de ir embora, deixando Austin um tanto apaziguado em seu rastro. Respirando fundo, Austin caminhou para nutrir a alegria enquanto seus amigos esperavam por ele. Assim que ele entrou na sala, Chris e Gold começaram a parabenizá-lo pela batalha e por quão incrível foi. Brock o parabenizou pela batalha incrível e Micho repreendeu, brincando, dizendo que ele deveria ter vencido tudo. Um amarelo corado o parabenizou com um abraço antes que todos os seus cães Pokémon se amontoassem sobre ele. Alguns ficaram tristes por não terem vencido, pois Charmander hesitou em se mostrar devido à derrota, mas Austin chamou a atenção de todos. Nós perdemos. Todos olharam para o chão enquanto Austin continuava. Mas isso não significa nada. Essa derrota é uma oportunidade para ficarmos cada vez mais fortes e da próxima vez que vermos Harrison, ele vai desejar que tivéssemos limpado tudo depois da derrota. Então vocês estão prontos? Os gritos de todos os seus Pokémon ressoaram enquanto todos tinham uma expressão de determinação em seus olhos. Um pouco mais tarde no salão de banquetes, todo lugar parecia quase irreconhecível. Se a noite de boas-vindas foi grandiosa, então esta sobrecarregou em pelo menos várias magnitudes. Todo o salão estava repleto de treinadores e homens em seus ternos pretos, enquanto a população feminina era livre para se vestir de acordo com sua escolha. No centro, havia uma plataforma elevada com vários microfones posicionados para o início da festa. Austin se sentiu imensamente estranho, entrando sozinho na festa. Na vez anterior, seus amigos estiveram lá para acompanhá-lo, e a grandeza do cruzeiro foi grande demais para que ele pudesse gerar emoções complexas. Porém, depois de quase 7 dias lá, muita coisa mudou. Ele agora estava entrando em uma festa, onde muitos olhares estariam voltados para ele, como segundo colocado do evento Club Explosion. Ele se perguntou por um momento onde Shinron poderia estar. Com seus amigos, talvez. A parte mais racional de sua mente forneceu. O filho pródigo finalmente voltou. Austin se virou para ver Harrison caminhando em sua direção com uma taça de vinho na mão. Ei, Harrison, Austin respondeu com uma ligeira hesitação na voz. Sério, Ash, se eu soubesse que você ficaria todo dramático ao perder, eu teria sido mais fácil contra você. Harrison brincou, desculpe. Ele ergueu as mãos em sinal de rendição. Sério, amigo, nossa partida poderia muito bem acontecer de outra forma em condições diferentes. Você vai se tornar um treinador muito poderoso com o tempo. Austin devolveu um sorriso suave. Quer um pouco de vinho? Essa coisa é muito boa. Harrison ofereceu. Sou menor de idade. Austin brincou. Seu ponto? Harrison respondeu atrevidamente. Austin riu. Sim, vou pegar um, mas não conte aos outros. Mish e Brock iriam me dar uma bronca se soubessem. Ótimo. Harrison aplaudiu. Espere aqui. Vou pegar um para você. Então, onde estão os outros? Harrison estava de volta e entregou a Austin sua taça de vinho.
Tente. Austin ergueu uma sobrancelha, desconfiado, antes de tomar um gole, antes de quase vomitar. Que diabos? O que é esse caldo? Harrison parecia indignado. É um gosto adquirido, algo que uma criança de 10 anos desatenta não entenderia. Esse menino de 10 anos de idade está a um segundo de acabar com você. Austin respondeu bem-humorado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.